Boa tardezinha, Dalcira, boa tardezinha também a todos os ouvintes do teu programa. Realmente, o carnaval, a história do carnaval, ela antecede muito as escolas de samba e esse modelo de organização que nós temos hoje, Dalcira. Embora eu estivesse aqui fazendo uma análise com os meus botões, como se diz, e me dando conta de que a estrutura básica do carnaval, ela se conserva, não é? Mas, obviamente, existem mudanças no tempo, mudanças da forma de brincar o carnaval. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Um grupo de foliões que se reúne e sai, não é? Para celebrar esses dias que antecedem a quaresma, brincando, jogando confete, serpentina, que isso também mudou ao longo do tempo. Mas voltando à tua consideração inicial, nós, em Cachoeira, conseguimos levantar a história do carnaval a partir dos nossos arquivos de imprensa. Quando, a partir de 1900, que nós temos a coleção completa do jornal O Comércio, por ali nós conseguimos levantar ano a ano as manifestações do Rei Momo, como era dito antigamente. E se sabe que o carnaval teve origem aqui, né, no nosso meio, com outro nome, se chamava Brincadeiras do Entrudo, né? E essas brincadeiras consistiam no quê, Dalcira? As pessoas saíam às ruas, aqui em Cachoeira, principalmente na Rua 7, Avenida das Paineiras, normalmente, naquela quadra que ficava bem ali em frente às Águas Dançantes de hoje. E por ali, não é, ficavam jogando umas sobre as outras os limões de cheiro, como se dizia, que eram bolas de cera que continham água perfumada dentro, né? Jogavam uns nos outros. Depois essas bolas começaram a ser proibidas, porque logicamente os foliões começaram a colocar líquidos menos comportados dentro das bolas. Xixi, né? Principalmente, né? Lembro que teve uma época que teve até isso. Exatamente. Aí essas coisas começaram a ser proibidas e aí se transformaram em confetes, serpentinas, depois os famosos lança-perfumes. E esses grupos, esses bandos, normalmente lá bem no início do século, ou até mesmo no final do século XIX, que aí já é mais difícil nós levantarmos o carnaval pela falta de exemplares completos, não é, de jornal da época, esses foliões, então, se juntavam em bandos, como eu disse, em grandes grupos, e esses grupos depois foram se organizando de forma a serem recebidos em algumas sociedades que se formaram na cidade, e ali se organizavam, promoviam principalmente os bailes de máscaras. E é importante que o ouvinte saiba, Dalcira, que o intrudo e os primeiros carnavais, eles eram fora dos salões, nas ruas, eles eram brincadeiras, como se dizia, eminentemente masculinas. As mulheres não podiam sair na rua comemorando o carnaval no início do século. E os bailes de máscaras e mesmo as fantasias surgiram também para fazer com que as pessoas se soltassem na folia sem precisar que os demais reconhecessem a sua identidade. E aí, muito provavelmente, muitas mulheres mais avançadas, lá naqueles primeiros cordões de rua, saíam disfarçadas de homem, não é? Então, esse clima, essa brincadeira, essa coisa de uma dissimulação no meio da alegria, nas máscaras, isso muito é o mesmo espírito do carnaval de hoje, não é? Hoje as escolas de samba escolhem um tema enredo, trabalham em cima daquele tema, confeccionam, imaginam as fantasias todas para contar uma história, que não deixa de ser uma repetição desses carnavais bem antigos. E, ao contrário de hoje, não tinham temática, eram livres.
Por muito tempo, Dalcira, inclusive, havia desfiles de carros alegóricos. Lá nos anos 20, quando o automóvel começou a aparecer por aqui, começaram os primeiros desfiles de carros alegóricos. E aí nós temos duas figuras importantes dessa época, que são os homens que pensavam as decorações e os temas desses carros, que era um uruguaio chamado Torquato Ferreira e o nosso conhecido Joaquim Vidal, que dá nome ao nosso estádio municipal e que foi responsável por tantas obras em Cachoeira. Essas duas figuras revolucionaram o carnaval de rua e mesmo depois, nos clubes que a gente conhece hoje como comercial, principalmente, eles também se responsabilizavam pela decoração desses clubes. E aí o tempo foi passando, né, Dalcira, e as primeiras escolas de samba que a gente tem notícia aqui em Cachoeira começaram lá no final dos anos 50, ou meados dos anos 50, e prosseguiram nos anos 60. Então é nesse formato de carnaval mais conhecido que nós temos hoje, não é? Então, uma das primeiras, talvez a primeira escola de samba que se tem notícia, também pela imprensa, se chamava Escola de Samba Naval. Não podemos esquecer que Cachoeira, nessa época, tinha um porto muito ativo e o nome muito provavelmente seja em função de congregar marinheiros, pessoas que trabalhavam, não é, em torno aqui da movimentação do nosso porto. Então, são histórias do carnaval muito interessantes que ainda, Dalcira, precisam ser levantadas na sua integralidade. Eu costumo dizer que eu precisaria ainda viver mais umas 3 vidas para dar conta de tantas pesquisas que precisam ser feitas, ou conquistar alguém que tivesse o interesse de trabalhar comigo nesse sentido, né? Porque é muita história para contar, é uma história muito rica, muito cheia de nuances. Tem o Museu Municipal, por exemplo, que já tem um acervo interessante de peças, de roupas, de fantasias, de adereços de carnaval, muitas coisas do nosso mais conhecido Rei Momo, que era o Ito Zimmer, que começou a ser Rei Momo lá nos anos 50. Nós temos também um número bem interessante de fotos que registram blocos de carnaval das nossas principais sociedades. E aí também temos que dar um destaque todo especial ao Clube Independente, criado também na década de 50 e que por muito tempo desenvolveu carnavais excepcionais em Cachoeira. Então, além de rememorar todos esses movimentos carnavalescos, nós precisaríamos também reviver a história dessas escolas de samba. Hoje temos, não é, a nossa Unidos da Vila e Aldeanos de Samba, que estão aí ainda, que podem e certamente estão resguardando a sua história. Mas esses que já passaram, essas que já não existem mais, ainda precisam, não é, desse levantamento. E aproveito o teu programa para conclamar quem tiver alguma informação, alguma fotografia, algum adereço, que queira doar para o Museu Municipal, ou mesmo informação para que a gente possa registrar essa história, isso é muito bem-vindo, Dalcir. Professora Miriam, nós provocamos aqui o Gordo Esber na quarta, na quinta e na sexta. Ele veio 3 dias aqui no programa para falar sobre o Carnaval de Cachoeira. Ele sabe muito de carnaval, né? E aí, é que a gente convidou ele na quarta, aí o pessoal pediu para ele voltar na quinta pediram para ele voltar na sexta. Foi o que a gente fez. Opa, que legal, que maravilha. Aí nós fizemos uma provocação para que ele escrevesse um livro, ou pelo menos rascunhasse um livro sobre suas memórias também, sobre esses personagens tão importantes no Carnaval da Cachoeira do Sul. E o professor Edson já pulou na frente e disse, olha, eu me proponho a fazer a revisão desse livro. Então tá aí, faca, legal, queijo, salame, tudo na mão. Tudo na mão. Não, e a gente precisa recontar mesmo, Dalcira, é uma página vibrante da nossa história.
e que ainda está muito fragmentada. Como eu te disse, nós temos um levantamento de alguns dados da imprensa, mas são dados ainda superficiais. Certamente a gente conseguiria se aprofundar muito mais se houvesse uma pesquisa voltada para esse tema que é tão rico, não é? E que é sempre muito celebrado na cidade. Os jornais, através dos tempos, sempre deram um destaque ao carnaval, inclusive lamentando nos anos, que foram vários, lá no início do século XX ainda, lamentando que em alguns anos o Rei Momo não conseguiu nem aparecer na cidade, que devia estar perdido em outro rincão. Comentários assim da imprensa, não é? Para dizer que naquele ano não tinha acontecido nada. Então, tem muita coisa para levantar, e que coisa boa que houve essa provocação, e eu estou aí esperando que o Gordo realmente escreva isso. E se o professor Edson vai corrigir, então eu não preciso nem me preocupar com essa parte ainda. E olha que eu vou ficar aqui martelando nisso, porque, olha, martelamos tanto com a Laír Vidal que finalmente saiu o conto das lavadeiras do Amorim, né? Então agora vamos provocar e provocar o Gordo Wesley até ele botar suas memórias no papel. Exatamente. E a Laír Vidal é outra pessoa que tem uma grande vivência de carnaval, já bem mocinha, ou mesmo até na adolescência. Ela conta histórias bem interessantes de desfiles de carnaval com participações dela. Então eu acho que também é uma memória que precisa ser colocada no papel, porque chega, não é, Dalcira, de perdermos as informações, de perdermos fotografias, objetos, porque as pessoas, às vezes alguém guarda uma vida inteira um acervo, nós todos somos finitos, a pessoa vai embora e os seus descendentes não julgam aquilo importante, se desfazem do material, e com esse material uma boa parte da nossa história vai para o lixo também. Então nós precisamos nos unir. O carnaval é tão querido por tanta gente, não é? Ele realmente é um traço cultural importantíssimo do brasileiro, do cachoeirense, de qualquer um de nós. Alexandre Flores é outra pessoa que pode colaborar com a parte musical, que ele é um estudioso da batida do samba aqui de Cachoeira, que segundo ele é diferenciado. Então é preciso que a gente alie essas forças, que a gente consiga reunir essas pessoas para reconstituir essa história. E que bom que tu estás dando espaço, deste espaço para o Gordo, que colabora tanto, sabe tanto desse tema, informar os teus ouvintes, não é, dessas memórias dele. Eu acho essa questão de que, e você está coberta de razão, porque às vezes a gente passa em alguns papentulhos aí, né? E olha e diz, meu Deus do céu, o que será que tem aqui dentro desses envelopes jogados embaixo da sujeira, né? Eu já fui chamada inúmeras vezes e já revirei papentulho e já encontrei coisas muito importantes mesmo, não só de pessoas, como de entidades e até de empresas de Cachoeira que não existem mais e que o material foi todo jogado num papentulho. Então é preciso que a gente também mude essa ideia, não é? Porque a história, eu sempre digo, ela é um grande quebra-cabeças, ela não está pronta aí para ser consumida por todo mundo, e infelizmente não é assim. Muitas vezes um pedacinho de papel pode ser a chave para completar uma pergunta que estava sem resposta, né? Então, nada a gente pode pôr fora, porque a memória, ela vai embora, ela se esvai e desaparece se não for cultivada e guardada. Exatamente. Bom, perguntam os ouvintes aqui também, Miriam, quem ficou responsável, quem está de dono ou dona do acervo da SUC, porque não só o troféus, né, das vitórias esportivas, bocha, enfim, mas também dos registros fotográficos dos grandes carnavais da SUC, né, das grandes festas da SUC. Sim, meu Deus do céu, as douradinhas eram da SUC, não eram? Sim. Um bloco muito conhecido e outros tantos. A SUC fez muito sucesso no Carnaval de Cachoeira.
Pois eu não sei dizer, teríamos que ver com quem foi o último presidente, uma pessoa que tem muita preocupação com essa memória, que é bem conhecido em Cachoeira, é o Chiquinho Pedroso. Ele sempre estava me falando da preocupação dele com o material da SUC. Então, fica o alerta para quem souber de alguma coisa, ou alguém que tenha esse material, é preciso que se faça um resgate de tudo isso. Porque é uma história muito grande, uma história que começou lá no antigo clube familiar nos anos 20, não é? Imagina quantos carnavais aconteceram lá. É preciso resgatar essa história, mas eu realmente não sei te dizer quem tem a chave desse cofre. É uma chave que nós vamos ter que descobrir antes, que definitivamente vai parar no Papo Entulho, né? Ah, pois é, se é que já não parou, né, Dalcira? Porque uma coisa que é muito difícil da gente conseguir convencer as pessoas é sobre preservar a sua própria história. Quantas pessoas frequentaram a SUC? Quantas pessoas viveram histórias maravilhosas lá dentro? Quando começaram a demolir agora o prédio remanescente da SUC, se via nas redes sociais as pessoas lamentando que com aqueles escombros também estava se transformando em escombros as memórias que eles tinham lá dentro. Exato. Então, a cultura nossa, infelizmente, não é uma cultura de preservação, é uma cultura de destruição e a gente precisa mudar isso. Bom, pode contar com a gente, vamos fazer uma força aí, fica o nosso apelo também. O Ferrone, Alessandro Ferrone, também e a Aline Machado, que estão responsáveis por essa conta no Instagram, Carnaval de Cachoeira, que a intenção é fazer um arquivo também fotográfico, histórico, né, dos carnavais, e as pessoas têm contribuído, que todo o material que tenham, né, que seja então canalizado também para o arquivo histórico, né? Sim, esse material a gente pode, obviamente, fazer uma triagem, porque nem tudo é material de arquivo, muita coisa provavelmente seja material de museu, mas não tem problema, a gente faz uma seleção. Eu acho que é muito importante essa união de esforços, e obviamente o Arquivo Histórico, a Secretaria de Cultura, através da nossa secretária Darielle, não se furtarão de maneira nenhuma de colaborar com esse projeto, que é muito importante. Professora Miriam Ritzel, é sempre um prazer recebê-la aqui no Conexão, é sempre um prazer renovado conversar com a senhora. É uma aula de cultura, é uma aula de história. Muito obrigada por ter nos atendido. Uma boa segunda-feira de carnaval. Ai, muito obrigada. Daqui um pouco estarei lá no Palanque colaborando com a festa máxima do Carnaval em Cachoeira. Grande abraço, muito obrigada. Tá bom, obrigada, Dalcira. Um abraço para ti e todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Agora é 7 horas. A gente está encerrando aqui o nosso Conexão dessa segunda-feira. A gente volta a se encontrar na quarta-feira de cinzas. Curtam aí as outras 2 noites de carnaval com responsabilidade, com paz e tranquilidade. Grande abraço e até quarta. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale.